Gente, já são quase 4 anos sem Marília Mendonça, mas a falta que o talento dela faz é ainda gigantesco. Por isso que uma declaração do empresário dela, o Vander Oliveira, deixou os fãs bem ansiosos. Ele disse que a cantora tem músicas inéditas para lançar pelo menos pelos próximos 20 anos com folga. Imagina uma coisa dessa? E tem um pendrive com gravações caseiras que se tornou aí motivo de impasse entre os responsáveis pela administração do legado da artista. O material foi organizado por Juliano Soares, que é o Chula, que é o melhor amigo e foi parceiro de composição da cantora, e reúne aí entre 100 e 110 arquivos, segundo o empresário o Vander Oliveira. O pendrive tem ideias de música, gravações em voz, violão, interpretações de Marília, tanto de canções dela quanto de outros artistas. O empresário diz que o pendrive, para ele, pertence para o Léo, que é o filho da Marília. Tanto que ele doou sua parte no espólio para que o menino possa gerir isso quando ele tiver 18 anos. Só que ele foi surpreendido porque o advogado da família foi até uma gravadora negociar o material. Segundo esse advogado, falta apenas a assinatura do Murilo Huff, que é o pai do Léo, para que haja esses lançamentos. Ficou confuso? Eu também fiquei. Afinal, quem é o dono do espólio de Marília Mendonça? A fortuna, a gente sabe, é do Léo, do filho. Mas essa arte, essas músicas não lançadas, tá tudo nesse mesmo balaio? Quem vai explicar isso pra gente é Kevin de Souza, que é advogado civilista e mestre em Direito das Personalidades. Boa tarde, Kevin. Boa tarde, Rafael. Um prazer falar com você. Pois é, você viu aí, tentei explicar, mas realmente ficou confuso. Começo perguntando, né, bem básico, de quem é a arte de Marília Mendonça? Para quem fica esse legado quando a gente fala de composições, né, dessas músicas inéditas até que a gente está falando agora? Perfeito, Rafael. É muito comum que a gente tenha contratos, né, durante a relação do artista que cause essa confusão que nós estamos discutindo agora. Mas, juridicamente falando, após a morte da cantora Marília Mendonça, todos os direitos patrimoniais sobre as obras delas, incluindo músicas não lançadas, elas passam a integrar o espólio, ou seja, né, a titularidade desse espólio, considerando que ela teve como único herdeiro o filho menor Léo, pertence por natureza ao Léo. E por ele ser incapaz, considerando a idade, ele é representado por seus responsáveis legais, que por sua vez passam, né, a discutir judicialmente. A gente já teve até algumas discussões desse ponto sobre a administração desse patrimônio. Mas do ponto de vista jurídico, eu entendo que não há nenhuma discussão, né, quanto a esse patrimônio futuro, né, que ela teria de lançamentos. O parceiro dela de composições, ele falou, né, que para ele esse pendrive que a gente está citando aqui é naturalmente do Léo, ele queria, né, cedeu esses direitos para o Léo. No caso desse momento, então, a partir do momento que ele cede os direitos ao Léo, o responsável por ele, que é o Murilo Huff, o pai dele, tem controle sobre isso, ou seja, o compositor que cedeu esses direitos, ele não pode mais contestar na justiça, afinal ele faz parte também, já que ele escreveu as músicas com ela. Vamos lá, Rafael. A gente precisa entender que o ato de doação ele pode ser um ato informal, porém, considerando o patrimônio que nós estamos discutindo e o valor econômico que essas produções têm, é sempre importante a gente falar que ele precisa estar juridicamente acompanhado de uma manifestação de vontade inequívoca. Em resumo, o que, que é isso? Documentado. Então, é possível, ainda que haja uma discussão, né, sobre essa doação ter sido feita de forma verbal. De todo modo, a partir do momento em que há, né, essa regularização desse patrimônio e não há uma discussão, né, jurídica desses co-criadores sobre a natureza dessas obras e ninguém vai mais discutir sobre isso, vamos dizer assim, essa propriedade intelectual, ela passa a ser do próprio espólio e aí, obviamente, né, sendo administrado pelo pai ali representando o menor. A justiça pode, de alguma forma, interpelar o pai se ele estiver causando algum dano a esse patrimônio? De que forma isso pode ser garantido para que o Léo, quando fizer 18 anos, ele possa, de fato, ter direito a esse espólio que foi deixado pela Marília? Sem sombra de dúvida, né? A administração ela é feita sempre em favor do menor, que é de fato o herdeiro, e aí, obviamente, existe um processo judicial, né, que foi estabelecido essa guarda e, portanto, a responsabilidade pelo patrimônio,
uma vez que está vinculado à guarda, ela deve atender à estrita observância legal. Ou seja, tem uma fiscalização tanto do judiciário, que pode ser contestada a qualquer momento, como também o acompanhamento do Ministério Público, acompanhando como está sendo gerido o patrimônio deixado, que é um patrimônio vultuoso, e que, portanto, ele merece aproveitar desse patrimônio que foi deixado pela mãe durante esse período da menoridade e após a menoridade também, porque nós estamos falando de obras inéditas e obras que vão, provavelmente, dar repercussão patrimonial para o menor e para o patrimônio por muitos anos. Um aspecto que a gente viu recentemente, uma briga que a gente viu recentemente foi entre a mãe da Marília Mendonça e o Murilo Huff sobre a guarda do Léo, que acabou ficando com o pai. Essa briga judicial, que ainda pode se estender, apesar dele já estar com o direito à guarda do filho, né, porque afinal de contas ele é o pai da criança, mas a mãe da Marília, ela ainda pode tentar na justiça de alguma forma, pelo menos, atrapalhar essa relação dele com o patrimônio da Marília. Isso pode ainda gerar uma disputa jurídica que atrapalhe aí o lançamento dessas músicas? Olha, considerando que ele é um herdeiro necessário, eu vejo pouca possibilidade, uma vez que a interferência da mãe haveria, a menos que nós tivéssemos um fato novo, alguma carta deixada pela Marília Mendonça com uma manifestação de vontade, mas ainda assim, hoje, o que impera é a decisão do responsável legal que representa o espólio. E, portanto, como único herdeiro, hoje, penso eu que do ponto de vista jurídico existem margens menores, né, para a mãe vir a interferir em alguma decisão, a menos que, de fato, a gente tenha uma reviravolta nessa situação da guarda e aí, em algum momento, volte a ser de responsabilidade dela a guarda e, portanto, mude essa decisão que hoje pode ser de publicar essas novas músicas conforme foi já estabelecido ali pela mídia em alguns canais. Kevin, agora eu vou te fazer uma pergunta, vai parecer bem boba, mas é porque eu fiquei com isso na cabeça agora, no sentido seguinte. E quando o Léo fizer 18 anos, ele pode simplesmente dizer, não lanço mais nada da minha mãe, tudo isso que vocês estão fazendo lançar, vamos tirar. Qual é o poder que ele tem em relação a isso? É óbvio que a gente está falando de questões de negócios, provavelmente há contratos com as gravadoras, não estou querendo entrar necessariamente nessa seara toda, mas diante do controle que ele tem sobre esse patrimônio, sobre esse legado da mãe, o que é que ele pode fazer quando ele completar 18 anos? E a gente está falando aqui de uma cantora que provavelmente, e a gente, pelo menos eu vou fazer minha parte, que ela não vai ser esquecida até ele fazer 18 anos. Perfeito. Esse é um ponto interessante porque a resposta é tudo. Tá? Ele pode fazer exatamente tudo que ele tiver disponibilidade, uma vez que nós estamos falando de direitos disponíveis, que, portanto, ele pode vender, ele pode licenciar, ele pode não publicar mais nada sobre ela, porque durante o prazo de 70 anos, né, que a legislação prevê, um ano a partir do falecimento da Marília Mendonça, ele tem, então, esses direitos autorais transmitidos na qualidade de herdeiro. E que, portanto, até 2092, né, considerando a data, ele tem a plena disponibilidade desse ativo imaterial para discutir da melhor forma que ele entender após os 18 anos, ou até mesmo antes dos 18 anos, tá? Eu vou até um pouquinho além, Rafael. Se ele, com 16 anos, tiver a capacidade ali e for reconhecido, né, ele pode já passar a administrar com 16 anos o patrimônio da mãe. Olha aí, a gente espera que ele não faça nenhuma loucura, continue aí com o legado, até porque a gente sente saudade demais da Marília. E claro, a gente espera que de fato aí nesse bololô de músicas novas tenha músicas interessantes e que os direitos autorais sejam respeitados e a gente possa ouvir mais Marília por um bom tempo. Kevin, muito obrigado por conversar com a gente hoje. Sempre um prazer. Obrigado.